Olá, boa tarde para todo mundo. Aqui é a Soraya Said, do Palhaço Sem Juízo, na primeira live do Palhaço Sem Juízo, onde a gente pretende apresentar o universo que a gente está atuando, que é o judiciário. E eu estou particularmente emocionada porque a primeira entrevistada é uma pessoa muito especial que provocou, na verdade, que possibilitou, que nos deu todo o aval para o trabalho poder existir. A gente vai receber aqui hoje a juíza Tatiane Moreira Lima. Eu vou chamá-la, porque senão não tem graça, né? Espera lá. Muito bem-vindos todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando. Oh, querida! Tô com saudade. Também Tudo tô com bom? saudade. Eu estava falando que eu estou muito emocionada porque é a nossa primeira live e a gente fez questão que fosse com você, Eu que sou Tatiane. privilegiada de ter uma amiga tão querida como você. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço muito. Você que nos deu todo o aval, coautoria, né? Pelo amor de Deus, né? Você quando a figura que a gente encarna, né? Que é a figura do assistente de juiz, foi você que trouxe essa ideia e que caiu tão bem, né? Porque na verdade a gente quer fazer parte daquele mundo, a gente não quer ser um palhaço atuando, mas sim um trabalhador daquele lugar, interagindo e desconstruindo, né, a solenidade, enfim. Mas queria te ouvir, Tatiane, queria saber, assim, né, como que é escolher essa profissão de juíza, o que é isso, né, porque não deve ser uma escolha fácil. O que te mobilizou se tornar uma juíza? O que me mobilizou foi tanta injustiça, né? Tantas pessoas buscando seus direitos e precisando encontrar uma solução. Eu acho que as causas sociais, né, relacionadas também com a justiça, eu sempre fui muito afeta a elas e eu gosto muito do papel do juiz, um juiz mais atuante, que vai a campo, que vai nos abrigos, que vai, enfim, onde tem as crianças, que vai nos asilos, que resolve conflitos no juizado. Então, eu gosto muito dessa possibilidade da gente, além de ser um servidor público, de estar lá para servir a sociedade, a gente também tem um papel atuante na sociedade. Então, foi isso que me brilhou os olhos há 13 anos atrás, quando eu escolhi essa profissão. E hoje eu me sinto muito feliz e muito privilegiada, muito realizada de fazer tudo o que eu faço, porque eu acho que extrapola bem o gabinete, extrapola ali aquele trabalho burocrático. Quando a gente pensa no juiz, a gente pensa no juiz burocrata, aquele que carimba papel, aquele que assina, aquele que profere sentenças, mas tem um trabalho tão rico, tão bacana para fazer, e a nossa profissão, ela é respeitada, a gente ainda conta com o apoio da sociedade. Então, querendo fazer coisas diferentes, tem muita coisa para se fazer. E o Palhaço Sem Juízo foi uma delas que surgiu no meu caminho. Eu estava lá um dia só existindo, aí aparece essa pessoa maravilhosa com a Roberta no meu gabinete, querendo propor uma intervenção ou pensar juntos. E aí abri as portas e apresentei o universo para vocês da oitiva das crianças em depoimento especial, crianças que são vítimas ou testemunhas de atos violentos, e vocês abraçaram esse mundo, abraçaram esse universo, mergulharam a fundo, conheceram tudo e vieram com essa proposta dos Palhaços Sem Juízo, que eu tenho muito orgulho de ser madrinha, de estar aqui falando hoje, porque traz muita humanidade para o Poder Judiciário. Eu sinto que traz muita
traz muita dignidade para quem está ali esperando, para quem está nos fóruns, para as crianças. E a gente está falando de humanização, então eu acho muito bacana isso. Eu fiquei muito impressionada, né? Eu te conheci lendo uma matéria, uma reportagem que saiu no UOL. E eu nunca tinha ouvido falar do depoimento especial, que uma criança teria direito, que a palavra dela vale como testemunho, né? E eu fiquei encantada, assim, eu não esperava a recepção, te confesso que eu achei que eu ia tomar um chá de cadeira de 1 ano para conseguir falar com você, né? E você teve uma prontidão. Eu quero te perguntar um monte de coisa, porque hoje você está na violência doméstica e familiar contra a mulher e tal, mas já que a gente está nesse assunto das crianças, né, dos adolescentes, como que é isso, Tatiane? Como que é dar voz para uma criança? Como perceber os sinais? Como que você consegue ler, tirar, né? Porque a criança, às vezes, ela é muito ameaçada, a criança tem um mundo particular ainda, né? Tem um mundo de fantasia. Como é trazer um depoimento que valha, o percurso disso? Como que é? A gente primeiro só tem que tentar manter essa criança confortável, explicando para ela qual o papel dela. Então é muito importante, independente da idade da criança, a gente tenta sem limitação contar o que vai acontecer. Ao contar para a criança como vai ser o depoimento e o que vai acontecer, a gente já tira uma carga de estresse muito grande e já tira as dúvidas e a criança ela se sente mais confortável e integrante do processo. A gente conta para ela que aquele relato é muito importante para a justiça. Então a gente valoriza a palavra dela, que a palavra dela é essencial, que ela precisa nos contar o que aconteceu para que a justiça possa ser feita. A gente prepara um ambiente todo especial para essa criança, com uma brinquedoteca, uma sala de espera lúdica, que não antigamente as crianças ficavam esperando nos corredores do fórum, encontrando um ambiente muito hostil, um ambiente muito não receptivo para essa criança. E a partir do momento que ela entra numa brinquedoteca, ela consegue se desligar, ela consegue se conectar consigo mesma e, enfim, ela começa a se soltar. E quando a gente faz o depoimento, a gente coloca muito claras as regras, que ela precisa falar a verdade, que aquele depoimento é muito importante para a justiça e que a justiça dá voz. E no depoimento da criança, ele traz sinais que são muito claros, que a gente consegue perceber a verdade. Então, quando a criança ela consegue indicar alguma sensação, temperatura, textura, cheiros, ela narra com uma riqueza de detalhes os fatos, que não tem como uma pessoa que não viveu uma violência não saber daqueles fatos, senão pela vivência. Então a gente percebe que ela vivenciou aquilo. E mais do que isso, muitas vezes ela apresenta traumas e consequências desses atos violentos, seja ele um abuso sexual, seja ele uma violência doméstica. Essa criança apresenta essas consequências que elas repercutem na vida da criança. Então ela tem baixo desempenho escolar, ela muitas vezes tem problemas de autoestima, algumas vezes depressão, dificuldade para dormir. Então a gente vai perguntando também dessas questões e a criança vai se abrindo. E é muito bacana porque ela entrega para a gente um segredo, porque esses atos, eles são praticados em segredo, né? Há uma relação meio que de refém. A criança fica refém do seu algoz. E no momento que ela quebra isso, ela é libertada dessa situação. Então a gente consegue conversar com a criança e contar para ela que o melhor para ela é contar o que aconteceu. E a gente tem muito sucesso nos depoimentos especiais, isso ao longo de vários relatos que a gente tem. As crianças elas confiam mesmo na justiça e elas contam o que aconteceu. Então crianças muito pequenas, a partir de 2, 3 anos, elas conseguem já relatar
algum abuso. E isso é levado, sim, em conta pela justiça. A palavra da vítima, a palavra da criança, ela tem muita credibilidade, porque é ela que passou por aquela situação. Que bom, você pinta pedra, né? Pinta pedrinha com as crianças, desenha, porta-folhas, você tem recursos impressionantes, assim, é uma aproximação, né? Assim, você tem meio um imã, né, com elas. Verdade. A gente vê, é muito especial, é muito direto. E tem uma palavra a primeira vez que eu vi também foi aí que a gente se conheceu no Sanctus, né, que é o setor que trata justamente de a violência e abuso contra a criança, adolescente, idoso e tal. E foi a primeira vez que eu ouvi a palavra revitimização. E uma preocupação de não revitimizar institucionalmente a criança. Isso é um direito da criança, só porque assim, a gente muitas vezes ouvi-la como um adulto, ela não é um adulto, ela não consegue entrar, ela não consegue entender. Então, colocar essa criança numa cadeira dentro de uma sala de audiência, indagando ela como senhora, falando termos técnicos, como, por exemplo, cópula vagínica, ereção ou coisas semelhantes, a criança ela não consegue entender, ela não consegue. Então, é uma revitimização. É você pegar essa criança e vitimizá-la novamente. E a partir do momento que você respeita a faixa etária da criança, a linguagem que ela tem, você usa o mesmo termo que a criança colocou. Então, a criança que ela vai descrever, como ela nomeia as partes íntimas, a gente vai respeitar essa descrição. A criança, ela vai contar o relato de forma livre. Ela vai dizer o que aconteceu com as palavrinhas dela. E a gente vai perguntando dentro do limite das palavras dela, dentro do conhecimento dela. Então, isso é você não revitimizar, porque cada vez que ela tinha que contar esse abuso, principalmente ouvir uma única vez, porque toda vez que essa criança tinha que contar esse abuso, novamente ela era vitimizada. Então, ela contava uma vez na delegacia, contava no conselho tutelar, contava na escola, contava para a mãe, depois contava no Poder Judiciário. Então, só aí nós temos 5 vezes essa criança contando esses abusos repetidamente. Então, é uma história que não termina no abuso, ele continua na memória dessa criança e ela não tem direito ao esquecimento, ela não pode esquecer, porque ela tem que estar sempre lembrando dos detalhes, as pessoas vão ficar sempre perguntando. Então, o depoimento especial, ele traz essa possibilidade da criança falar uma única vez. E ela falar uma única vez, isso fica gravado e ela não tem que repetir. Então, isso é um ganho imenso para essa criança. E ela não é mais revitimizada. Então, a gente tenta fazer de uma forma lúdica, de uma forma adequada, com a faixa etária, adequada com a linguagem, dentro de um ambiente em que a criança se sinta confortável e que ela fale uma única vez isso. Uma coisa assim que me impressionou muito no judiciário, porque eu vim da saúde. Então, bem-humorado, mal-humorado, todos estão do mesmo lado, que é contra a doença, né? A favor da vida. No judiciário, a gente tem as narrativas, né? E no mesmo caso, de um lado apresentam a criança como vítima, manipulada, e aí a outra parte apresenta a criança como manipuladora, como desarticuladora da família. É muito impressionante isso. Cada história tem vários pontos de vistas e várias narrativas, né? O réu, no processo, ele vai retratar uma outra perspectiva dele. A criança conta a perspectiva da vivência dela, a família vai contar a perspectiva do que ela percebeu da situação. Então, o papel do juiz no processo criminal, especificamente, é a busca da verdade real. Então, a gente quer saber o que aconteceu naquela situação. Então, a gente vai ouvir essas inúmeras versões, vai filtrar para buscar chegar o mais próximo possível da verdade.
porque são fatos graves, né? São fatos em que a pessoa vai ficar presa por muitos anos e que ela vai ter sempre uma marca, vai ter sempre, né, uma marca de estuprador, uma marca que é muito grave, né? Traz um peso muito grande. Então é muito importante a gente descobrir a verdade. E nos casos em que realmente há dúvidas, em que muitas vezes o relato da criança não está tão consistente, as outras provas não estão contribuindo muito para esclarecer, havendo dúvida, é dever do juiz absolver, porque nós não temos como condenar uma pessoa com base na dúvida. Então, esses relatos, eles são existentes, e aí, nesses casos, a gente tem que absolver mesmo o réu, porque nós não podemos julgá-lo, não podemos condená-lo em razão da dúvida existente. Então, é mais ou menos assim que a gente julga. Eu acho um trabalho, a gente está, né, eu falo em nome de todos nós, né, da Rô, do Vitor, da Gabi, em nome do Palhaço Sem Juízo, a gente está realmente aprendendo muito e muito encantados, assim, é muito maravilhoso, né? E a gente frequenta os Sanctus, agora com a doutora Ana Carolina, e você se mudou, né, para São Miguel, para a violência doméstica e familiar contra a mulher, e a gente acabou levando a gente para lá também. Sim. E o que muda muito, né, porque cada fórum é um fórum, né, é muito particular, desde a geografia, é tudo parecido, né? As cadeiras, os bancos, as cores, mas cada lugar é muito específico, né? O Sanctus é criminal, né? O Fórum de São Miguel tem outros aspectos cíveis, tem muita família, a gente vê muita gente circulando, a circulação é maior. No Sanctus tem todo um protocolo para não encontrar a vítima, não encontrar o agressor, tem todo um cuidado em São Miguel o espaço é mais diluído, assim, é menos tenso, assim, aparentemente, né? Mas lá você trata, e tem uma frase que você fala que me impressiona muito, que é o ciclo das mulheres. Então, quando a menina apanha do pai, a mulher apanha do marido e a velha, né, a mulher madura já apanha dos filhos. É verdade. Então, conta pra gente, assim, qual que é a tua atuação em São Miguel e quem é esse público? São Miguel Paulista, é longe a beça, né? São Miguel Paulista até é o extremo leste da cidade, um território de 2 milhões de habitantes. Para você ter uma ideia, é muita cidade do interior, são quase 2 Campinas. É um território muito populoso e nós temos uma vulnerabilidade social muito grande nesse território. E lá eu trabalho basicamente com violência doméstica, que são mulheres que são agredidas por seus pais, parentes, companheiros, ex-companheiros, namorados, crianças que são agredidas, meninas, né, que são agredidas por seus pais ou padrastos. Então a gente tem essa complexidade. E lá a gente trabalha com o ciclo da violência. Então, basicamente, são mulheres adultas que são agredidas numa situação de relacionamentos amorosos. E lá a gente tem a seguinte situação. Muitas vezes ela é agredida, ela vai na delegacia, ela denuncia, depois ela reata esse relacionamento, seja por uma dependência econômica, uma dependência emocional, seja porque ele é o pai dos filhos e ela quer preservar a família. E depois essa mulher vai para o fórum, ela tenta dizer que aquilo não aconteceu ou tenta mudar um pouco a história. E no final, eles reatam e aquilo continua acontecendo. Então, nesse caso do Sanctus, o que eu sentia quando eu trabalhava com violência contra a criança, especificamente abuso sexual, que quando o caso chegava na justiça, a gente resolvia, porque os prendia o agressor ou afastava-se da família e a gente tinha uma solução.
Na violência doméstica, eu sinto que muitas vezes, por essa dinâmica mesmo da mulher, de voltar e muitas vezes, né, acabar reatando, aquele ciclo da violência, ele permanece. Então, tem a agressão, tem a lua de mel, e depois tem uma nova, um período de exacerbação e uma nova agressão. Então, ela vai vivendo nesse ciclo. E isso dura anos. Muitas vezes, dura anos até que ela tenha coragem, depois de denunciar de novo. Muitas vezes a mulher ela não vai na delegacia uma única vez, ela registra vários boletins de ocorrência. E a gente tem essa situação mesmo da mulher, ela é vulnerável, ela precisa de uma proteção especial porque ela apanha a vida inteira, né? Ela é agredida na infância pelo seu pai, pela sua mãe, na adolescência pelo seu namorado, na vida adulta por seu parceiro, companheiro, ex-companheiro, e na velhice por seus filhos, porque muitas vezes são usuários de drogas e precisam do dinheiro para usar droga e ela não fornece e acaba apanhando. Então a gente tem uma brutalidade de violência muito grande, muito grande. E a gente tem uma herança complicada, que é uma herança cultural, né? Quase um costume o homem bater e a mulher apanhar. Faz parte, né? Tem é interessante porque a gente educa nossos filhos assim, né? A gente muitas vezes bate nas crianças porque ama e porque está corrigindo. E quando eles crescem, se são mulheres, elas entendem que elas estão apanhando por quê? Porque o marido, o namorado, o parceiro ama e quer corrigir um comportamento errado. E muitas vezes ele até fala, olha, eu estou te batendo porque você me tira do sério, porque você me deixa sem razão, porque você fez isso. E os meninos aprendem que bater é uma forma de solução de conflitos, de impor a força através da agressão. Então é muito duro essa forma de educação, essa cultura que a gente tem da agressão. É muito difícil. A gente educa nossos filhos assim, a gente cria uma sociedade assim, e depois, quando cresce, a gente quer que eles não ajam dessa forma. Você foi uma das precursoras, né, Tatiane, de trabalhar com os agressores, que eu até no começo me surpreendi, porque é engraçado, a gente imagina o monstro, né? Mas o monstro é o pai de família, né? Ele é amado, e muitas vezes ele mesmo também sofreu violência na infância dele, né? Enquanto menino, né? Ele aprendeu a ser desse jeito, né? A gente aprende, né? O comportamento humano ele é todo aprendido através dos modelos e dos exemplos que a gente tem na vida. Então, lá no Butantã, a gente começou a trabalhar o Cá Entre Nós, que era um grupo reflexivo para homens autores de violência. Isso foi lá mais ou menos em 2015. E a gente começou a trabalhar com eles, os homens vindo ao fórum. Então foi assim um trabalho inédito, porque dentro do fórum, o Poder Judiciário, com voluntários, desenvolveu um projeto para acolher esses homens, ouvir o que eles têm a dizer, porque eles não têm espaço de fala. A gente esquece também disso, né? Que a mulher, quando ela é agredida, ela vai na delegacia, ela é escutada, ela vai no fórum, ela é ouvida. Todo mundo ouve essa mulher, mas o homem que agrediu, a gente só ouve no interrogatório dele e ainda de uma certa forma para condenar ou para absolver. Ele não tem esse espaço de fala, de entender o porquê que ele agrediu, o que aconteceu naquela situação, por que ele desenvolveu essa característica, essa conduta. Então ele precisa de um espaço de fala. O homem ele só fala de futebol, de mulher, de carro. Ele não tem um espaço para falar dos sentimentos dele. A gente tem aquela cultura de que o homem não chora, né? E ele não pode falar dos sentimentos dele. Então ele vai acumulando aquilo e chega uma hora que explode. Então é muito importante esses grupos reflexivos para homens, para autores de violência. É claro que não são todos os autores de violência que são indicados para esses grupos. Por exemplo, os estupros, ainda não temos grupos reflexivos, porque são casos mais graves, a gente entende que é uma outra situação. Mas para homens envolvidos em situação de violência contra a mulher, que são as agressões físicas, que são as agressões verbais,
a gente entende super importante, porque é uma forma até de prevenção de novas violências. Porque é quando ele para de bater naquela mulher, ele não vai parar de bater só naquela, ele vai parar de bater em qualquer outra mulher, seja nas filhas, seja no outro relacionamento que ele vai ter. Muitas vezes a mulher também termina o relacionamento, então ele vai parar de bater nas outras mulheres que ele tenha. Então é uma forma de prevenir a violência em outras mulheres. E mudando uma cultura, porque tá muito arraigado, né? Difícil isso, né? A gente tá dentro, a gente acaba educando meninos e meninas de um jeito diferente, né? Tem esses ditados, cuida da tua cabrita que o meu bode está solto, né? Tem umas expressões assim, que a gente acha que é isso mesmo, né? É isso mesmo, né? A gente acha que é normal. E a gente cria, sim, meninos e meninas diferentes, a gente não estimula, o menino não pode chorar. Uma coisa que eu acho interessante é você... Mulherzinha acaba sendo uma ofensa. O menino chora, então ele é chamado o quê? De marica ou de mulherzinha. E mulherzinha aí é uma ofensa, né? Então é tão ruim ser mulher que a gente até virou um xingamento. E a gente tem que ensinar mais pela igualdade. Eu acho que, assim, para acabar com a violência, é só esse tripé: educação das crianças, dos jovens, ir nas escolas, falar de violência em todos os lugares. Você faz esse trabalho também, né, Tatiana? Você vai nas escolas, né? Eu vou nas escolas e é muito importante. A gente vai com o teatro, a gente consegue falar a respeito de violência sexual para crianças. A peça chama Eu Tenho Voz, e é um projeto do Instituto Paulista de Magistrados. E você assistiu uma das apresentações, é muito impactante, não é? É muito impactante porque você traz um tema pesado para crianças muito pequenas, elas conseguem se identificar e depois o juiz fica na peça, no final da apresentação, explica o papel do juiz, leva a cidadania e ainda colhe as denúncias das crianças. E equipa a escola com uma estrutura para coletar as denúncias. Então é muito efetivo esse projeto. Então a gente tem que ter esses projetos de prevenção, a gente tem que ter projetos de educação e tem que começar a mudar essa cultura, porque senão nunca vai mudar. A gente não começar em algum momento com esses segmentos, isso nunca vai mudar. Você falou das escolas, né, que vocês iniciam as escolas. Na pandemia, com o isolamento necessário, essas redes de proteção ficam tudo mais frágil, né? A gente até fez uma campanha em relação às crianças. Não se cale, né? A Não Se Cale. A gente fez uma também em relação às mulheres, tem o Carta de Mulheres, o Instituto Maria da Penha lança um monte de coisa. Na pandemia, como que ficou teu trabalho, Tatiane? Então, na pandemia, o começo foi assim, um pouco, aquela situação de entender como é que ia ser o trabalho, passou a ser remoto e a gente teve que se adaptar. Então, na pandemia, o trabalho ele aumentou muito, porque as mulheres, inicialmente, elas deixaram de ir nas delegacias. E isso, aparentemente, a gente causou uma estranheza. Mas o número de feminicídios, ele aumentou. Porque o feminicídio é um crime que não dá para esconder. Tem um corpo de uma mulher morta. Então, ele é indicativo que houve uma violência. Muitas vezes, uma agressão física, uma agressão verbal, a gente até esconde. Mas um feminicídio, não. Houve uma queda do atendimento das delegacias, mas, por outro lado, os feminicídios estavam aumentando. E aí foi necessário algumas campanhas. A gente hoje tem também a campanha do sinal vermelho, que você risca um X vermelho na mão em qualquer farmácia. E foi necessário algumas campanhas para poder aumentar. As delegacias passaram a atender online, então hoje você pode, antigamente não podia fazer boletim de ocorrência de lesão corporal, de ameaça, de violência doméstica, ou seja, online, hoje é possível. O número de pedidos de medida protetiva aumentou e hoje eu posso dizer que eu estou trabalhando mais do que presencialmente. A violência ela aumentou. E essas redes, assim, a mulher e a criança, eles ficaram mais enfraquecidos. Por quê? Porque a criança, quando sofria um abuso, ela confiava na escola.
ela muitas vezes ela já contou para a mãe, ela já contou em casa o que aconteceu. E essa mãe, ela é companheira, ela é parceira, ela é esposa, ela não vai dar ouvidos para essa criança. Ela vai fazer aquela vista grossa, não é toda mãe, é claro, mas algumas mães acabam fazendo isso, acabam optando por ficar do lado do abusador. Então essa criança só vai ter a escola como meio para contar esse abuso. E o mesmo acontece com as mulheres. As mulheres saíam de casa, elas podiam contar com uma amiga, elas podiam revelar isso numa UBS, elas podiam, enfim, ir para a delegacia. E essa rede de apoio ela foi enfraquecida. Por outro lado, a violência dentro da casa aumenta, porque o abusador também está confinado, aumenta a tensão por conta de problemas econômicos, financeiros, aumenta o abuso de drogas e álcool também nesse período. E aí você tem uma situação muito crítica. E por isso que são importantes essas campanhas, como a Não Se Cale, como o projeto do Sinal Vermelho na Mão, para conscientizar as pessoas de que essa luta ela continua e que pode ser em qualquer lugar, que é importante ela continuar denunciando. E não é uma explosão de campanhas, né? Super bacana ver isso, assim. Porque você vê que a gente tem que criar as redes de outro jeito, né? Tem uma campanha interessantíssima do Instituto Maria da Penha, que é uma live de trabalho e tal, e uma colega estranha, com mensagem, e é uma desculpa de chegar uma encomenda e pedir para o marido, o agressor, e atender a porta, e a polícia. Então, vários mecanismos, né? A história do batom na mão, do X, do vermelho, isso é super... E salva vidas. A gente tem relatos de né? mulheres que foram salvas com base nessas campanhas, porque realmente estavam numa situação de cárcere privado. Algumas mulheres ficaram em cárcere privado e só conseguiram sair desse cárcere, só conseguiram se ver livres dessa situação através dessas campanhas. Realmente, essas campanhas, como a Não Se Cale, eu acho que salvam muitas vidas e estão fazendo toda a diferença nesse período diferente que a gente está vivendo. E é um período que está prolongado, né, Tatiane? Não temos previsão. Vocês, como é que é a tua vida? Porque você é mãe, dona de casa e juíza, como é que você administra? Tá uma loucura, para fazer aquela live, tinha que trancar a porta do escritório, falei para ninguém entrar. Mas, assim, tá tendo que acompanhar aula online e fazer processo, né? tá bem difícil, tá bem complicado, mas a gente vai se adaptando. Então, montamos mesa de jantar, virou escritório, todo mundo ali com o computador conectado. Minha mais velha já entra sozinha, já faz as lições sozinhas. O menor a gente precisa apoiar, então meu marido fica lá com ele, eu fico no escritório, a gente faz um rodízio. A hora que acaba minhas audiências, eu assumo o pequeno, ele vem para o escritório. Mas assim, tá. E eu estou fazendo muita audiência nesse período. Então, as audiências têm um jeito diferente que a gente aprendeu de viver. Porque antes a audiência era todo mundo presencial, todo mundo tinha que estar junto ali. E hoje cada um conecta da sua própria casa. Tem sido muito frutífero, muito interessante. Então a gente já colheu depoimento no ônibus, de pessoas no ônibus. Então a testemunha estava deslocando do ônibus, foi lá, prestou o depoimento, já fez aquele compromisso com a justiça, cumpriu seu compromisso com a justiça e ajudou no processo, já cumpriu sua tarefa. A gente já teve depoimento em carro, policial militar está na viatura, para a viatura no horário da audiência, presta o depoimento, depois continua a ronda. Então a gente já teve depoimentos dos mais variados e isso mostra que a gente está conseguindo, né, se adaptar, porque a justiça não pode parar, assim como a saúde, né? A saúde não pode parar, a justiça também não, os casos continuam. Vocês não pararam, né? Não, a gente ficou 100% remoto um período e agora a gente está voltando no presencial com 20%. Então, cada fórum, 20% do seu efetivo e a gente vai fazendo um rodízio de pessoas para ter sempre alguém no fórum, mas sempre com uma capacidade mínima de pessoas presentes.
até mesmo por uma questão de saúde para todo mundo, para ter segurança também dentro do ambiente forense. Tem que adaptar algumas salas, alguns espaços, né? A gente teve todo esse protocolo, teve um período de adaptação dos espaços, então a gente foi colocado álcool em gel, foram colocadas barreiras de acrílico, todo o espaço para poder receber bem as pessoas, para que elas não se contaminem no ambiente do fórum. Opa, caiu a conexão da doutora. É isso? Oi? Oi, Pronto, voltou? Ah, não, voltou. que caiu um pouquinho, voltou. Me diz uma coisa, Tatiane, nesse período deu para maratonar alguma coisa? Deu para se distrair um pouquinho? Deu para fazer alguma coisa fora da lição de casa dos filhos, do trabalho doméstico e das Eu audiências? tô com Como um é que é projeto de isso? uma horta. Resolvi plantar, Ah, resolvi fazer umas coisinhas extras, porque acho que vale a pena. Então, tô tocando aí meu projetinho da minha horta, tá? Minha hortinha tá começando e eu tô super feliz. Mas eu assim, confesso que eu podia ter feito mais coisa, porque a gente vai achando que a pandemia, no começo eu achei que ia vai durar acabar. menos. Então eu falava, não vou começar isso que vai acabar. No fim, olha, se eu tivesse começado algumas coisas, por exemplo, o exercício físico, eu já estaria já bem melhor. Mas enfim, fui deixando. Falei, deixa pro ano que vem. Mas tem algumas coisas que a gente vai deixando. Mas maratonar, confesso para você, assim, séries, essas coisas, é mais difícil, porque as crianças elas demandam ainda, e eu tive uma sogra com AVC que foi para minha casa. É. Então, a gente teve que cuidar de 2 idosos e 2 crianças. Então, os cuidados médicos, a gente tá bem expert em casa. E como é que é isso, Tatiane? Você é juíza, né? E, e você tem que ter uma neutralidade, mas você sendo mãe, mulher, né? Como que é receber no caso, a gente vê tanta brutalidade, né? Como que você organiza isso? Como que você... Olha, no começo eu ficava mais. Eu sofria mais com esses dilemas, eram questões, né, que me colocavam mais no limite ali, né, do ser humano, da pessoa que sente, da pessoa que também tem sentimentos, do juiz. Só que depois, com o tempo, com a prática, a gente vai começando a ter mais esse malabarismo de entender. Então, eu tenho as minhas convicções pessoais, eu posso ter os meus pensamentos, o que eu acho, só que isso não interfere no meu julgamento. Por quê? Porque no julgamento eu tenho que me lastrear com base nas provas. O que apareceu no processo? Muitas vezes acontece de eu ter a convicção que foi a pessoa que fez aquele crime. Às vezes eu tenho essa convicção, eu falo, olha, eu acho que foi ele, eu acho que eu tenho quase certeza que foi essa pessoa que praticou isso, mas eu não tenho provas para condenar. Então, vamos esperar que ele pratique, infelizmente, de novo e que aí a gente consiga pegar. Mas esse dilema era bem presente no início da minha carreira e principalmente para questões assim, eu ficava muito angustiada. Eu acho que o começo da vida do juiz é bem difícil porque a gente tem que separar um pouco, né? Separar primeiro a sua vida pessoal do seu trabalho, é muito trabalho, e você tem que começar a estabelecer prioridades, você tem que começar a ter um limite para o trabalho, porque se você deixar o trabalho, ele invade toda a sua vida. Ele ocupa Uhum. todos os buraquinhos que você tiver. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vai ter espaço para nada. Mas depois de um tempo, você começa a estabelecer que você tem que ter um ritmo, que você tem que ter um limite, que você também tem que ter outras prioridades, você tem que se cuidar para você continuar sendo um bom profissional. E depois, e também essa questão da questão da sua limitação, eu acho que é difícil a gente lidar com a limitação. A limitação do ser humano, a limitação do processo, a dificuldade de provar. A gente tem que lidar com essa limitação. Quando você coloca essas barreiras, quando você coloca cada coisinha na gaveta, fica mais fácil de entender e de trabalhar melhor com isso tudo. Mas é complexo.
Você, de cara, né? Você é juíza há 13 anos. De cara você já pegou esse lado de violência doméstica, sempre foi Sempre foi forte, né? assim. Não, foi destino, Soraya. Eu falo que eu atraio essas coisas. Cada um, né, tem o que merece. Né? Eu, de cara, logo que eu passei no concurso, eu fui trabalhar em Francisco Morato, que é uma cidade muito violenta, com baixíssimo IDH, lá perto de Jundiaí, nessa região. E lá eu via atrocidades, assim, crimes gravíssimos, com extrema violência. E lá foram os meus primeiros casos de depoimento especial, que eu nem chamava depoimento especial e eu nem sabia que era depoimento especial. Então eu fazia do jeito que dava os depoimentos. Eu já ouvi criança no colo, já mandei sair todo mundo da sala, já fiz pergunta por papel, sem as partes perguntarem para a criança, tentando adaptar, encontrar. Eu sempre tive essa questão de tentar encontrar uma forma de fazer um depoimento humano para essa criança que vinha depor em juízo. Sempre foi uma questão para mim. Você tem uma frase que é um mantra para a gente, que não é a criança que tem que se adaptar à justiça, mas é a justiça que tem que se adaptar à criança. Não, desculpa, eu te interrompi, continua. Imagina, mas é verdade. A justiça tem que se adaptar à criança. Eu me lembro de um caso que foi um desses casos assim, emblemáticos da vida. O menino, ele viu a irmã sendo estuprada e depois a mãe foi morta na frente dele, porque a mãe descobriu. E a mãe foi morta na frente dele e ele ficou 2 dias com o corpo da mãe ainda na casa até conseguir fugir e pedir ajuda. Então, quando ele chegou no fórum para depor, esse menino estava destruído por dentro. Ele não conseguia falar, ele não conseguia acessar, ele estava muito fragilizado ainda para depor. E eu me lembro que eu coloquei ele no meu colo e aí com muita paciência ele foi me contando no meu ouvido as coisas e aí eu repeti em voz alta o que ele falava. E assim a gente foi tomando o depoimento dele. Então assim, foi com essa visão que eu comecei o depoimento especial. Então eu saí de Francisco Morato depois, fui trabalhar em outras áreas, mas logo em seguida já fui para a violência doméstica do Butantã, fiquei lá 7 anos. Depois fui para o Sanctus, fiquei mais quase 2 anos trabalhando só com violência, praticamente violência sexual contra crianças e adolescentes. E agora estou na vara específica lá de São Miguel Paulista. Então são muitos anos trabalhando com essas causas. E você foi vítima, né, Tatiane? Você sofreu um ataque, né? De uma violência de gênero, né? Por ser mulher, por ser juíza. Isso impactou a minha vida, porque eu comecei a perceber que a gente... que, na verdade, assim, você sofre muito por ser mulher. E eu percebi o percurso que a vítima faz nesse caminho. Então, ela vai para o IML, depois ela vai para o fórum. Quando eu fui depor do meu caso, eu me recordo que eu fiquei nervosa, eu esqueci coisas assim básicas que aí eu me fiz esse pensamento, essa crítica, dessa autocrítica. Eu falei, se eu, que sou juíza, me senti intimidada de estar numa sala de audiência, de depor, imagina uma criança que nunca entrou ali, imagina uma pessoa que nunca entrou num fórum, que não sabe o que é o fórum, não sabe o que é o juiz, não sabe o que é o papel do promotor, do advogado, não sabe o que está acontecendo. Então, foi interessante esse outro olhar, o olhar do outro lado. E com base nisso, eu comecei a fazer uma crítica muito grande do meu trabalho. Comecei a tomar certos cuidados, de explicar para as pessoas o que vai acontecer, de conversar com as pessoas, porque senão a gente entra naquele batidão e a gente vai fazendo mais do mesmo. E a gente não tem esse cuidado, né? Que a gente está lidando com outro ser humano. É uma outra pessoa que está ali do lado e ela tem que ter o direito dela respeitado, né? Ela tem que ser ouvida, mas ouvida de uma forma digna. Então, eu comecei a fazer muito essa crítica. Foi incrível como você elaborou realmente você tem a coisa da justiça como missão, né? É muito impressionante, muito bonito, né? E isso que você fala é uma verdade. A gente
fica solto ali andando e tal. E as pessoas, não são só as crianças que não sabem onde elas estão. Não. Os adultos também não. Eles não sabem o que vai acontecer. Eu não sei se na cabeça deles, que isso é uma coisa que eu queria te perguntar também. Mas eu não sei se na cabeça deles não tem aquela coisa que vai abrir a porta, que eles vão entrar, vai ter um júri popular, aquelas coisas de filme do juiz com a peruca, com a toga, né? E tem, né, o serviço público hoje em dia ele é muito maltratado, né? Ele é muito mal falado e os juízes são a elite, né? Como é que é ser um marajá do serviço público, A Tatiane? gente, infelizmente, Soraya, a gente, assim, eu sempre falei, a gente é servidor público, acima de qualquer coisa. O nosso serviço é servir a sociedade. E as pessoas, né, eu acho que esquecem isso, né? É importante a gente estar lembrando para todo mundo isso. A mídia, às vezes, ela ataca e ela coloca só como se a gente não trabalhasse, não fizesse nada, mas a gente trabalha muito, a gente, enfim, a gente tem todo um trabalho de fazer, não é um trabalho que qualquer um possa fazer, é um trabalho muito criterioso. E outra, quando você passa para o juiz, para a carreira de juiz, você não é juiz só no período que você está lá 8 horas no fórum, você é juiz o seu dia e a sua vida inteira. Nunca você vai poder fazer qualquer coisa errada, porque sempre vão te apontar, olha lá o juiz fazendo isso. Então, assim, você não é um cidadão que vai ter esse anonimato. Não, tudo que você faz tem uma visibilidade, você serve de exemplo para muita coisa e você trabalha 24 horas por dia. E é isso que muitas vezes acontece. As pessoas, elas esquecem dessa máxima, né? Que o juiz, ele tá lá, ele não tá só no fórum, ele também tá na casa dele trabalhando, ele também tá de noite trabalhando. Então, a gente é muito maltratado mesmo, a gente é muito injustiçado. Apesar de a gente fazer justiça, eu sinto isso. Às vezes a gente está lá e tem uma família esperando, e eles falam, a juíza não chega. E a gente sabe que a juíza já está colhendo depoimento, ela já está atuando. E a gente vai embora lá pelas 6 da tarde, né? E vocês muitas vezes vão embora às 9h30 da noite, né? É verdade, no, é verdade. A gente o trabalho no fórum. A gente não tem hora para ir para casa. A gente tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. E vai ficando, e se um ato se estender, a gente vai ficando até 9 e pouco da noite. O horário que tiver, a gente tem que estar lá. E é um trabalho incrível, porque se não tiver o serviço público, se não tiver o servidor público, quem faz esse trabalho do juiz, né? A gente está vivendo agora na pandemia. Vocês não pararam, o judiciário não parou, o pessoal da saúde, o SUS também é muito maltratado e, no entanto, se não fosse o SUS... O que seria da gente? O que seria, né? Então... eu, às vezes, a gente indo para São Miguel, né? Às vezes, quando tem uma notícia, uma coisa, eu sempre me vinha esse pensamento, né? Ou quando a gente sai e sabe que vocês estão lá dentro, trabalhando ainda, né? A gente fala, tá, cadê o Marajá? Não, porque não... Pior é que é verdade. É uma maldade mesmo, A né? gente é muito injustiçado nesse aspecto, mas nesse sentido. Tatiane, você tem um projeto que você criou no metrô. Foi uma campanha que a gente fez. Uma campanha, né? Foi muito legal, que é sobre o abuso sexual dentro do transporte, o assédio dentro dos transportes públicos. E aí foi uma repercussão bem bacana. Foi na mesma época que teve aquele caso do rapaz que ejaculou no rosto da moça, no ônibus. E com base nisso, foi depois, logo em seguida, houve a alteração da lei para criar um crime específico. Hoje a gente tem uma legislação específica da importunação sexual.
E foi um marco, assim, foi um trabalho muito bacana, porque também era uma outra violência que a mulher sofria, né? A gente sofre tantos tipos diversos de violência, essa foi só mais uma faceta daquela que a mulher, ela todo dia, ela tá do transporte público, se deslocando, e era uma violência que era muito silenciada, que todo mundo era muito ator, no sentido, né, ruim da palavra, porque as pessoas fingiam que não estava acontecendo nada, as mulheres, os homens fingiam que não estavam fazendo nada, e as pessoas que viam faziam de conta que não estavam vendo, era um fingimento total ali. Uhum. E essa mulher, ela ficava com vergonha de contar o que estava acontecendo, vergonha das pessoas não acreditarem na palavra dela, e ela simplesmente silenciava. E hoje eu percebo que esse tema ele está muito mais aberto, as pessoas conversam muito mais disso, as pessoas falam, as pessoas denunciam mesmo, a gente também fez uma capacitação das pessoas que trabalham com o transporte para que eles pudessem entender, né, que isso é crime, que é inaceitável e que a gente tinha que coibir esse tipo de conduta. Então foi muito bacana, só que a gente conseguiu fazer esse trabalho, então foi feito um trabalho de educação nas empresas de transporte, foi feita a campanha em paralelo e foi feita uma reciclagem desses profissionais. Então, foi feito o trabalho com a mídia. Então, à medida que tinha mídia, estimulava as mulheres a denunciarem. E, por outro lado, as pessoas que iam atender estavam equiparados, estavam preparados ali para atender. Então, foi uma campanha bem bacana. Ela ainda está presente no trem, no metrô. Eu soube que a campanha Não Se Cale também foi parar no metrô, no trem. Isso é muito bacana. Seguiu ali a tua... Seguiu esse caminho. Essa parceria é uma parceria muito importante, porque assim, eles transportam 4 milhões de pessoas por dia. Então, é muito importante que ter essa visibilidade, porque estar ali é ter uma visibilidade. É muito bacana isso, eu fiquei muito feliz. Não, é incrível, assim, você está sempre, e eu acho importante essas lives, né, a gente quer muito apresentar o que é o judiciário, desmistificar, porque realmente a gente desconhece, né, e ver quanto que tem de trabalho, né, e muito trabalho de educação, né, porque a campanha para alertar, mas tem todo o cuidado de preparar o funcionário no atendimento. Receber essa denúncia, porque não adianta a gente fazer uma campanha, a gente colocar na mídia, a mulher denunciar, e depois quando ela vai receber, mas também a senhora com essa saia curta, mas também a senhora aqui, por que a senhora não fez nada? Por que a senhora não gritou? Então, não adianta a gente tem que quebrar, né, esse machismo, a gente tem que quebrar esse preconceito, esses conteúdos que a gente estabelece na sociedade, esses contratos que a gente estabelece na sociedade, que aceitam esse comportamento de usufruir do corpo dessa mulher, de usar como se fosse uma mercadoria. E essa é mais uma violência que a mulher sofria e que era silenciada. Então, eu gostei muito de fazer esse trabalho. Foi um trabalho bem legal que a gente fez e eu fiquei muito feliz. Incrível. Tatiane, a gente está acabando, porque o Instagram é cruel que ele né, ele desliga. Então, eu quero deixar o final para você, mas eu queria muito te agradecer, assim, primeiro de você ter entrado no meu caminho, no nosso caminho, né? E agradecer a tua abertura, porque você é muito acessível, você tem muita clareza, né? Muito pertencimento, assim. E é muito encantador como você atua, né? É muito apaixonante, a gente fica mesmo com vontade de fazer também, né? Você anima, você inspira. E aí eu queria deixar para você finalizar, eu queria te perguntar, quem te inspira, Tatiane? Ai, acho que não tem assim uma pessoa específica, mas assim é o que me inspira, é tentar fazer cada dia um trabalho melhor, é, é tentar fazer uma coisa diferente. É realmente assim, eu vi aqui um comentário, é meio que sair da caixinha. A gente precisa sair da caixinha, a gente não pode fazer mais do mesmo e esperar um resultado diferente.
Eu acho que a gente tem que mudar e pensar coisas diferentes, fazer parcerias diferentes. O palhaço surgiu disso, né? O Palhaço Sem Juízo surgiu disso, de fazer uma coisa diferente, de pensar de uma forma diferente, de outro ângulo. Então, eu fico muito feliz, eu agradeço o convite, eu agradeço muito, eu fico muito feliz com essa parceria que a gente fez. Eu fico muito grata, eu que sou grata pelos nossos caminhos terem se cruzados. Você e a Roberta cruzaram o meu caminho, assim, para entrar, para nunca mais sair. E eu sou muito grata a isso, eu quero agradecer. Só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada, viu, querida? Queria agradecer a todo mundo que está aí. Eu fico sem óculos, porque se eu ponho óculos, o olho não aparece. E eu não enxergo, mas a gente, depois do Palhaço Sem Juízo, responde para todo mundo. Se tiver alguma pergunta para a Tatiana, a gente envia para ela, tá tudo certo. Querida, muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, beijo para todo mundo. Espero que a gente se veja logo, né, que as coisas, que essa pandemia tenha, que a gente ache logo essa vacina, enfim, que a gente retome. Que a gente possa se abraçar de novo. Né, pelo menos se olhar. A gente possa se encontrar e se abraçar de novo, é isso que a gente deseja. Fique bem, se cuidem. Muito obrigada. Pessoal, então a gente se despede, né, de coração cheio, né, de alegria por esse encontro. E fiquem de olho, acompanhem o Palhaço Sem Juízo, porque a gente continua. Aí a próxima convidada vai ser a doutora Ana Carolina Belmudes, para contar um pouco o trabalho do Sanctus, da campanha Não Se Cale, e vem mais por aí, tá bom? Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana. Beijo, querida. Beijo, tchau, tchau. Um abraço.